Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal A Arte de Viver. Eu sou Paulo Lima e nós estamos aqui numa sequência de gravações, de lições baseadas no Código de Jesus. O Código de Jesus é uma experiência de um autor americano que, através de um sonho inicial, ele vai buscar orientações através de seus trabalhos prévios para descrever tudo aquilo que ele estava sentindo e percebendo. E ele passa então a receber estas informações através das suas meditações. E o Código de Jesus, na base, como um instrumento poderoso de cura, de modificação de consciência, de atrair um novo modelo mental, um novo modelo de consciência, é baseado na afirmação: eu sou como Jesus. Hoje nós vamos entrar na aula 10, que é conheça a única presença capaz de curar. A aula 10 e a aula 11, a lição 10 e a lição 11, elas estão conectadas, mas eu vou mantê-las separadas em separado para que nós possamos ter o esclarecimento necessário, o conhecimento necessário para cada um dos tópicos trabalhados. Então, mesmo que ela fique um pouco mais curta, melhor dizendo, eu vou manter assim para que a gente tenha uma concepção mais ampla, porque a lição 11 ela é cure a si mesmo, ela está ligada diretamente a esse alto processo de cura que nós devemos desenvolver ao longo da nossa vida. Aqui, a você, antes de nós iniciarmos com profundidade, a você que aleatoriamente, eventualmente caiu aqui nesse vídeo e não fez as lições anteriores, eu recomendo a você, honestamente, que você volte à introdução, à aula 00, a lição 00, e a partir daí você comece a fazer, porque são instruções para serem feitas diariamente. Outra recomendação que eu faço também, porque isso às vezes acontece, não faça uma maratona dessas aulas, ou seja, pegar um sábado e fazer todas. Isso não ajuda o seu processo de desenvolvimento, porque é como se fosse uma imersão, mas que você não tem um acompanhamento a posteriori, então não facilita. Procure vivenciar cada uma das lições se você está conduzindo esse trabalho diretamente. Então faça gradualmente, na forma como ele vai surgindo, na forma como ele vai se apresentando para você. São mais de 30 horas, pelo menos, só de gravação, e o meu envolvimento direto com isso dá um total de quase 70 horas, porque tem a edição do vídeo, o estudo anterior, a preparação da pauta, a compreensão, a melhor forma de traduzir isso nesses vídeos. Então, eu agradeço a sua presença, mas faça uma imersão mais direcionada, mais pontual, específica, dia a dia, como você vive. Você acorda e dorme todos os dias, então faça isso também neste trabalho importante para o seu aprimoramento, para o seu desenvolvimento. E depois, caso você sinta que deve, deixe aí os seus comentários, como é que você está sentindo esse desenvolvimento no seu cotidiano, tá bom? Então vamos começar pelo pressuposto básico. Tá meio ruim de encaixar aqui a cadeira. Ela pegou um contrapé aqui, acho que ficou bom. O pressuposto deste trabalho inteiro é que só há o Espírito de Deus. Esse é o pressuposto. E somente esse Espírito pode curar tudo o que você é. A afirmação do autor na abertura do livro é: somente o Espírito pode curar o que você é. Somente o Espírito de Deus pode curar o que você é.
E quando ele fala de cura, discorrendo ao longo do texto, e depois eu fui buscar hoje mais fortemente ainda, tem mais a influência direta de Pai Malaquias aqui, falando da perfeita perfeição, do que talvez até do próprio autor do livro. Esse vídeo é um pouco particular nesse sentido. Porque a concepção monista de que só há um Deus, ou só há Deus, não é só há um Deus. Porque quando a gente fala só há um Deus, é de um pressuposto que talvez tenham outros deuses. Não. Só há Deus. Os próprios deuses, como você vê Ganesha, como você vê Lakshmi ali em cima, como você vê os santos aqui embaixo, ele dá uma conotação de vários deuses. Objetivamente, são seres primordiais da criação, da origem dos tempos, que nós conscientemente não conseguimos ter acesso diretamente, e que deram um salto elevadíssimo da sua própria consciência, se unindo à consciência máxima de toda a criação, a fonte suprema de toda a criação, e que adquiriram esse status de deuses, porque aos olhos humanos faziam coisas que os humanos não faziam. Mas nós só deificamos um ser que faz aquilo que nós, em média, não fazemos, por falta, muitas vezes, do nosso próprio desenvolvimento, por falta do nosso próprio empenho em atingir esse estágio, entre mil aspas, de santidade. Se nós pudermos observar, por exemplo, Padre Pio é um homem santo e que viveu entre nós, agora, no século passado, e que fazia milagres, que tinha a capacidade de aparecer, de aparecer em vários lugares ao mesmo tempo. E nós estamos falando de lugares com milhões, mais de 1.000, 2.000, 3.000 quilômetros de distâncias. Em outros países ele aparecia e fazia curas. Nós temos Satya Sai Baba, a reencarnação de Vishnu, que materializava o pozinho da cura dele e que também aparecia em outros lugares através desse processo da bilocação, de se multiplicar, inclusive com dados físicos, né? Ele comprou um Rolex, preencheu um cheque e materializou o Rolex na presença de muitas pessoas lá no seu ashram. São Francisco tinha o poder de curar. Chico Xavier tinha a sua capacidade mediúnica exacerbada através da sua mediunidade. Eu tive a oportunidade de estar uma vez diante de Chico Xavier, uma única vez na minha vida. Nessa época eu ainda trabalhava no templo de Umbanda e meu pai me liberou efetivamente, incentivou inclusive que eu fosse vê-lo. E quando eu, aqui no Centro Perseverança em São Paulo, e depois ele atendeu 5.000 pessoas ali mais ou menos naquele espaço, é gigante aquilo, eu não tinha ideia, e ele apertou a mão de todas as pessoas pacientemente. E para mim foi uma experiência incomum. Eu fiquei sentindo a vibração de Chico Xavier durante dias. Aquele cheiro de rosas que exalava toda vez que eu aproximava a minha mão, impregnado na minha aura, em tudo que eu pude experimentar. Esses seres que avançaram nos seus estágios de autodesenvolvimento, de crescimento, de autocura, eles alcançaram a conexão com a fonte. E através dessa conexão com a fonte, eles tinham e desenvolviam o dom de curar. O que é a cura propriamente dita?
é a regeneração dos átomos e das células através de um retorno à perfeita perfeição. Pai Malaquias nos orienta efetivamente sobre isso. A perfeita perfeição é um estágio da criação da centelha divina criada à imagem e semelhança do Criador. Com zero ego, com zero influência de qualquer poder mental, mesmo porque ainda não existia. E quando há queda dos níveis de padrão para que os seres, não só o ser humano, mas os seres pudessem experimentar as mais variadas dimensões astrais, vai se densificando a matéria, e através da densificação da matéria, o ego passa a fazer o seu próprio exercício de domínio. Buscando refúgio nesses grandes agentes da humanidade, através dos santos, através dos seres mais desenvolvidos, você pega mais um exemplo, você pega Saint-Germain. Existem relatos fidedignos da sua presença em vários momentos da história, com intervalos de 100, 200 anos. A Santíssima Trinosofia, que é um livro espetacular, que, segundo os entendidos, é o único livro escrito de fato por Saint-Germain, mas que exige um estudo muito profundo para poder compreender aqueles detalhes. Quando eu peguei pela primeira vez esse livro, eu li inteiro e não consegui compreender, não consegui absorver. Li uma segunda vez e ainda não consegui absorver, e estou aguardando um momento em que eu esteja preparado para uma compreensão maior. Se você pegar os livros de Madame Blavatsky, e você vai lendo, e ela tem uma retórica de idas e vindas, com informações de vários pontos, é natural que você se perca. Porque se você somente ler como um entretenimento, certamente você vai se perder no meio do caminho. Então é preciso estudar, não com a mente. Não é a mente que tem que saber. Mas é como se nós tivéssemos que abrir os nossos registros akáshicos e nos dessemos a permissão para acessar um estágio superior de compreensão, um estágio maior de compreensão. Aqui são algumas citações, mas o grande objetivo do poder de cura é exatamente se conectar com a possibilidade de autorregeneração das células e das moléculas e do seu campo mental, diariamente abrindo-se e expandindo a sua consciência na conexão com o Criador, com a fonte, com aquilo que o autor chama de onipresença ou onisciência. Saber-se conhecedor de tudo e saber-se presente em todos os lugares. Esse exercício que nós estamos trabalhando, ele nos remete diretamente a um pensamento que é basal para quem atua nessas áreas. Se você é curador, ou seja, uma pessoa que, por exemplo, é iniciada no Reiki, ou na cura prânica, ou no Jorei, ou ainda no passe do Espiritismo, ou no centro de orações, ou no grupo de orações dos catecúmenos na Igreja Católica, ou dos carismáticos, enfim, ou até do grupo de oração dos evangelistas, dos protestantes, dos crentes e tudo, é preciso ter a consciência de que só há um poder curador. E esse poder curador é a fonte suprema. Que, para que isso venha a acontecer, no Reiki, por exemplo, quando você é iniciado, é como se você
abrisse efetivamente um canal de conexão e você pudesse ativar esse canal de conexão diretamente com o seu eu pequeno, com o seu eu pessoal. E neste momento, quando você faz a ativação dos símbolos, você abre e expande a sua consciência para um nível que o comum das pessoas não ousa acessar ou não ousa praticar. E não compreendem como isso se dá. E ao não compreenderem como isso se dá, nós temos muitos casos de pessoas que julgam como bruxaria, como feitiçaria, como macumbaria, como manipuladores, mas é por puro desconhecimento. A própria Umbanda, quando você vai ser atendido por um caboclo, por um preto velho, por um herê, um ibedi, uma criança que está incorporada, ou por um Exu, Laroyeixo, aquele médium, através do seu transe, está acessando informações que o comum das pessoas não acessam. Não é que ele vai dizer o que aconteceu no seu passado, ou que coisas que você fez, ou julgar você. Não faz isso. A partir do momento que você entra num terreiro, o processo de cura já tem início. Os seus mentores espirituais o conduziram até aquele espaço. E quando um caboclo dá uma baforada, por exemplo, com o charuto, ele está trabalhando as egrégoras que nós levamos àquele terreiro, eliminando muitos miasmas que ficam grudados em nosso campo astral, nos sugando como se fossem parasitas de fato. Então eles estão acessando este poder maior para propiciar a cura, seja ela física, seja ela psicológica, mental, seja ela espiritual, seja do que for. Não é o caboclo que está curando. Não é o preto velho que está curando. Mas eles estão acessando o seu nível de consciência, conectando ao princípio divino, ao princípio da luz, ao princípio amoroso do próprio Criador. Então, e o ponto aqui é: a cura acontece quando você desestabiliza o efeito. Porque os efeitos, a dor é um efeito, a perturbação é um efeito, a escassez é um efeito, a miséria, a perturbação espiritual, tudo isso é efeito. Quando você acessa o registro da causa original, e quem é a causa original? O próprio Criador. Quando você acessa o registro da causa original, este registro da causa original elimina a ação dos efeitos. Retomando aqui, que teve latidos aqui. Você já se sentiu preso, atado, não só fisicamente, mas mentalmente, num determinado momento da sua vida que você tenha tido vontade de fazer uma série de coisas e parece que você não conseguia sair disso? Muitas pessoas já passaram por isso, eu já passei por isso pessoalmente. O que o processo de cura faz quando a gente se conecta com essa onisciência ou com essa onipresença é exatamente eliminar as barreiras das falsas crenças. Pensa comigo, se você foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas não fisicamente, não é este modelo de forma. Se você é criado à imagem e semelhança da fonte suprema, enquanto centelha divina, não há a possibilidade de você desenvolver qualquer aspecto
de perturbação, de negatividade, de dor, de doença, de escassez, porque a plenitude de Deus, quando nós nos conectamos de fato a Ele, ela é amplificada. Ela é uma força, uma potência que é simplesmente o símbolo do amor maior. Então, o caminho que nós precisamos seguir é de retorno, de nos reconectarmos a Deus. Nós nunca estamos sós. Nunca. Isso é impossível. Só que nós precisamos retornar à casa do Pai com a convicção de que efetivamente Ele está impregnado em cada um de nós, em nossas essências, em nosso ser e tudo mais. Quando nós tomamos essa consciência, nós começamos a compreender que essa onipresença de Deus em nossa vida é o princípio curador. É aquilo que, quando ativado em nós, basta um pensamento e a cura acontece. Nós vamos ver um pouquinho mais alguns exemplos das curas de Cristo. É exatamente assim que acontece. Só há um eu universal. Só há o eu verdadeiro e perfeito de todos. Não há outra coisa. Esta consciência máxima é a experiência total. Isso aqui, um dedo, outro dedo, outro dedo, é essa presença de Deus em nossas vidas. Perdão, são os eus pessoais. Mas percebe que eles estão ligados, não dá para tirar? Porque é uma coisa só. É o exemplo que eu dei, se eu não me engano, na terceira lição, dos nossos órgãos internos. Eu sinto fome, eu não penso em sentir fome. Por quê? Porque o meu organismo interno, o meu órgão interno já começa a manifestar essa vontade de se alimentar, ou essa necessidade. Quando eu tenho sede, eu sinto sede. Eu não penso, vou sentir sede. Ela simplesmente acontece porque há um metabolismo trabalhando internamente e que ele automaticamente me dá a informação que eu preciso e já nos dá a solução. Beba água, coma comida, por exemplo. Assim é com os outros princípios. Quando você sente necessidade de algo, por exemplo, um desejo, e nós falamos de realidades na última lição, das mais diversas realidades, dos mais diversos universos paralelos, em algum lugar, vamos chamar assim para nossa mente poder entender, em algum lugar já existe você, um eu, que já tem aquilo que eu estou ansiando aqui, que já é aquilo que eu estou desejando aqui. E quando eu manifesto esta vontade aqui, significa que lá já aconteceu. Só que aqui, devido às crenças que você talvez tenha, o condicionamento pelo qual você passou em função da sua criação, você aceita uma escassez, por exemplo, uma dificuldade financeira, por exemplo, como algo normal e que faz parte da sua existência porque é o modelo que você conhece, é o modelo que lhe foi ensinado durante o seu desenvolvimento e o seu crescimento. É isso que nós precisamos compreender. Não aceitar o padrão estabelecido pela comunidade, pela sociedade. Porque este padrão, ele foi construído pelo ego e é regido pelo sistema dos dominadores do planeta Terra. E não é teoria da conspiração, entenda isso. Existem essas hierarquias, essas oligarquias no planeta Terra que buscam, de fato, a escravização da consciência humana. Quanto menos consciência as pessoas tiverem, mais fácil de exercer o domínio. Se você se alimenta de conhecimento somente através das mídias, sejam elas impressas, sejam elas televisivas, sejam elas mídias sociais, você está fadado a ser dominado por essa estrutura. Compreenda, não há outra forma.
eles entram efetivamente nesse mecanismo de dominação e nós acabamos aceitando isso como habitual e como normal. Se você conseguir criar uma bolha, e é isso mesmo, uma bolha de proteção, na qual você se insere e vai se impregnando das verdades do Criador, você perceberá naturalmente que o seu desenvolvimento, que a sua performance na vida vai mudar. Você automaticamente deixa, por exemplo, de julgar as pessoas. Você deixa de atrair pessoas que você não gosta para o seu meio de convivência. Você não tem mais fofocas. Você elimina as barreiras do pessimismo. Você atrai ao seu meio de convívio pessoas que vão compartilhar e compactuar da essência do conhecimento que você está buscando. São princípios fundamentais. Perdão. A cura ocorre quando vemos as pessoas acolhidas pela perfeita perfeição. Quando você é acolhido pela perfeita perfeição, você volta à origem. E ao voltar à origem, que é talvez o momento zero da criação, o momento em que nós somos gerados como centelhas, seja diretamente do Criador, seja através das sementes que já haviam sido geradas anteriormente, nós começamos a entender que o processo de cura realmente é automático. Joel Goldsmith, se eu não me engano, é no livro O Céu Infinito. Ele conta que para ele poder curar, algumas pessoas o chamavam naquela época por telefone fixo e falavam: fulano de tal está necessitando da cura, precisa, está passando mal, quebrou o braço, quebrou a perna, ou está doente de uma doença A, B ou C. Ele simplesmente perguntava o nome da pessoa e através desta pergunta ele dizia: eu a vejo saudável. E do outro lado, onde a pessoa estivesse, automaticamente ela ficava saudável. O que ele fazia? Ele acessava este processo da perfeita perfeição e ele via, não só no campo mental dele, mas na integridade do ser, ele via a pessoa como ela é. E não como ela estava, como ela é. Através da perfeita perfeição, observando o mecanismo perfeito do funcionamento de todos os seus órgãos. A tessitura da célula se recompondo. E tem vários casos que ele cita também, que o Joel Goldsmith, que passado algum tempo, algumas dessas pessoas que haviam recebido essa cura, elas voltavam a ter os sintomas novamente. Por quê? Porque não mudaram internamente. Elas não mudaram internamente. Elas não fizeram um processo interno de acomodação da sua consciência à consciência do Criador. Esse é um trabalho que nós precisamos desenvolver gradualmente. Eu estou no caminho. Eu sou uma folhinha pequenininha, como tantos outros que estão aí. Mas como dentro de mim isso já soa como uma verdade incontestável, eu me permito falar sobre isso. Eu ouso falar sobre isso. Por quê? Porque eu posso estar colocando agora uma semente na sua consciência de que você tem o poder de realizar a cura. Mas é um você que é o próprio Criador simultaneamente. Como o próprio autor diz, sou eu que sou você e você que sou eu, que é o próprio Criador. É um ciclo natural de transformação da sua consciência. E compreendendo que somente o Espírito de Deus tem esse poder de cura,
E a gente precisa falar isso de maneira mais clara possível, porque quando eu digo para algumas consciências, para algumas pessoas que só o poder de Deus tem esse poder de cura, muitas pessoas imediatamente se remetem ao Deus fora. É um Deus que não convive, que não está impregnado em cada um de nós. Mas não é isso. Quando nós pensamos sobre esse Deus que cura como Espírito Supremo, Ele habita em mim, Ele habita em você, Ele habita em todos os seres, em todos os universos. A força do Criador em nós transforma a nossa consciência num processo natural de conexão com a centelha divina. É isso. Tecnicamente, vamos assim dizer, é como se, antes de nós falarmos das curas nos evangelhos, mas tecnicamente, é assim, na verdade ele fala de 5 corpos, mas são 7 e que são 12 na prática, objetivamente, mas nós vamos parar aqui nos 5. Pai Malaquias nos ensina que são 12 corpos principais, naturalmente, porque à medida em que a gente vai ascensionando, a escala vai aumentando. Mas o John nos diz que ele trabalha basicamente com 5, que é o corpo espiritual, o corpo mental, o corpo emocional, o corpo etérico e o corpo físico. E é num processo em cadeia. Você não vai curar o corpo físico. Você vai trabalhar o seu corpo espiritual. Esse corpo espiritual é que vai reverberar a cura no campo mental, purificando. Então é como se eu fizesse um looping. Eu acesso o corpo espiritual e começo a descer em cadeia. Ele acessa o corpo mental, trabalha a cura no corpo mental, depois desce para o corpo emocional, trabalhando as emoções, quebrando as falsas crenças, eliminando os resquícios da sujeira, entre 1000 aspas, por favor, daquilo que foram incutindo na nossa consciência durante a nossa infância. Depois ele chega no campo etérico, que é o nosso campo energético, e reverbera no corpo sutil. Para o processo de doença acontecer, é exatamente o mesmo caso. Eu nego a experiência com Deus e aí todos os demais corpos ficam vulneráveis à ação de qualquer energia ou de qualquer vibração. É sabido que se você pegar um copo com água e benzer esta água dentro deste copo, por exemplo, ou aplicar o chokurei, ou emitir o jorei, ou colocar numa mesa quando estão sendo feitas as orações espíritas nos atendimentos, ele naturalmente tem uma modificação molecular. As bolinhas, que ficam saindo e tudo, eles causam uma modificação molecular, e que você toma aquela água, ela é fluídica e traz um processo de tranquilidade, de serenidade e até de cura na sua vida. Nos evangelhos, vamos lembrar, alguns casos, eu peguei alguns casos aqui. A menina, a filha de Jairo, ela foi curada por Jesus. As pessoas, quando ele chegou lá, diziam: ela já está morta. E ele responde: ela não morreu, ela dorme. Olha o nível de consciência desse ser. Ligado diretamente à fonte suprema, ele sabia: não, ela não está morta, não existe isso de morte. Ela dorme. Ele foi e a despertou. A mulher que sangrava, um evento que aconteceu um pouco antes da ressuscitação da filha de Jairo, a fé era tanta que ela sabia que se ela tocasse apenas no cordão das vestes de Jesus Cristo, esse cordão simbolizava para ela a conexão com Deus, com a fonte suprema. E a fé que a mobilizou até aquele momento, até aquele ponto, transformou a existência dela e a curou. Mas quem de fato procedeu à cura? A fé
ela própria, se conectando àquele modelo que ela entendia como perfeito, ou perfeita perfeição do próprio Criador, e através desse processo ela se curava. Quantos exemplos hoje em dia você pode buscar de pessoas na vida comum que desenvolveram um processo de fé tão intenso que reverteram quadros que, em tese, não tinham cura? Percebe? Nós podemos falar de Lázaro, a mesma, já falamos ele um pouquinho no vídeo passado, o processo é o mesmo. Se o Senhor tivesse vindo antes, Lázaro não teria perecido. Como assim? Você está falando com aquele que é a representação da perfeita perfeição naquele momento histórico? Como assim? Para ele a morte não existe, então saia para fora, Lázaro. E não há nenhum ritual, pelo menos não relatado, de movimentação de qualquer tipo de coisa. Ele simplesmente diz: Lázaro, saia. E Lázaro sai, para a surpresa de tantos outros. Os leprosos, os paralíticos, enfim, são inúmeros os casos que nos remetem a esse processo de cura. E sabendo que a cura vem diretamente da crença, da fé. É esse o poder sagrado que nós precisamos incutir na nossa consciência. Quanto mais nós nos desenvolvermos com essa conexão, mais certa será o nosso poder de cura. Não há nenhuma ação do eu pessoal. Não há. É um mecanismo. Eu vou até a fonte e a fonte abre espaço em mim. Se você já praticou através da cura prânica, se eu não me engano é do Choa Koksui, não é isso? Enfim, existe uma meditação que ele indica, que é a meditação de cura através do coração. Então, ele mostra que nós devemos abrir uma conexão com o plano maior através da nossa coroa. Medita, medita, medita. Tem umas frases que ele cita. Nós recebemos esta vibração, minha mão está quente aqui, e abrimos a junção, fazemos a junção das mãos, e através desse poder da junção das mãos, nós direcionamos ao planeta Terra, imaginário que nós estamos colocando aqui na nossa frente. E inspirando e expirando suavemente, nós entregamos ao planeta Terra esta vibração, esta energia, gerando o processo de cura. Quando nós fazemos isso, se você pegar o livro, você vai observar o que nós estamos fazendo. Nós estamos usando a conexão com a consciência mais ampla que está impregnada em nós e conectando esta conexão à consciência planetária, estimulando a consciência planetária a transmutar todas as suas energias negativas que lhe foram direcionadas, tudo aquilo que o planeta recebeu de energia mais densa, e que ela possa voltar, como ela já está, ao seu campo mais etéreo. É dessa perfeita perfeição gerada pelo próprio Criador que nós vivemos. O planeta Terra, e imagino qualquer outro planeta também é assim, ele tem um altíssimo poder de regeneração. O que é natural no planeta Terra? As matas, as cachoeiras, as montanhas, os morros, os movimentos da terra, isso é natural. Tanto é verdade que se você deixar uma casa por 5, 10 anos, 15, 20 anos, sem a presença humana, nesse período, se você voltar para visitá-la, você vai notar que os arbustos, as árvores tomaram conta da casa.
porque esse é o processo regulatório, o processo de regeneração natural. Ela volta ao seu estágio de perfeita perfeição. É só isso. Nada além disso vai permanecer. E as raízes vão entrar por entre as paredes, forçando-as, e ela em algum momento quebra essas paredes e a árvore cresce. É isso que é um exemplo para nós dessa perfeita perfeição do Criador, dessa centelha divina. Estar ciente da centelha de Deus em nós e se conectar diariamente a elas, nós precisamos nos conectar diariamente, conscientemente ao Criador. Nós precisamos voltar a nossa consciência diariamente ao Criador. Isso não é coisa de fanático. Isso é coisa de quem se respeita, de quem está buscando o autodesenvolvimento e a conexão ao poder supremo, que não está aguardando apenas um milagre fácil na sua vida, que alguém, algum guru, algum ser especial lhe entregue isso. Isto pode acontecer, nós temos o direito de receber, é por isso que esses médiuns, estes mestres, esses seres excepcionais vêm para a Terra, mas também nós devemos buscar em nós estarmos conectados o tempo todo com o próprio Criador, com Deus. O tempo todo, a cada minuto, a cada segundo. E é um processo que nós vamos aprendendo gradualmente, percebendo na nossa dimensão interna aquilo que de fato nós somos capazes de fazer. E aí nós agimos com muito mais compaixão em relação a todos os seres que nós encontramos. Não com dó, não com pena, não com comiseração de um mendigo, de uma pessoa que está abandonada na rua, mas com compaixão. Porque nós todos, sem exceção, estamos seguindo um fluxo do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento, cumprindo uma experiência que nós nos propusemos quando negociamos a nossa encarnação. E quanto antes nós tomarmos consciência desse processo, ainda que não saibamos claramente quais foram os propósitos originais desta encarnação, porque o propósito único você já sabe, que é servir a Deus, enquanto a gente não aprender sobre isso, nós vamos praticando, ainda que inconscientemente, praticando o quê? A conexão com o próprio Criador. A nossa meditação de hoje, ela... Deixa eu dar uma pausa aqui. Os cãezinhos hoje estão na ativada aqui, viu? A nossa meditação hoje, ela vai nos concentrar, para mim isso é quase uma oração. Então, mais uma vez, solicito a você, se você assim desejar, que printe isso na tela do seu notebook ou do computador e leia algumas vezes por dia, buscando essa conexão. Eu sou uma energia de cura para os outros, pois eu sou onipresente. Eu sou uma energia de cura para os outros, pois eu sou onipresente. Onipresença do próprio Criador. Unido a tudo na unidade de toda a vida. Vejo a todos como meu eu, e o poder é liberado para revelar a realidade da perfeição. Agora eu deixo a luz do Espírito ir adiante de mim para provar que nada é impossível. Eu deixo a luz do Espírito do Criador ir adiante de mim para provar que nada é impossível. Enquanto ela estabelece o campo de força para a perfeição, independentemente da situação ou das condições,
independentemente da situação ou das condições. A intenção divina do Espírito nunca falha. Eu sou uma influência de cura aonde quer que eu vá, e todo aquele que eu toco sente a radiação poderosa do Espírito. Eu sou você e você é eu. Eu sou você e você é eu. E nós somos um eternamente na integridade da perfeição. Quem é a perfeição? O Espírito de Deus, o próprio Deus, o próprio Criador. Era isso hoje. E espero que você esteja aproveitando esses conceitos, essas ideias, essa nova aventura a qual você se propôs, seguindo essas aulas diariamente. E eu honesta e humildemente espero que, de alguma maneira, eu, de fato, esteja contribuindo com o seu desenvolvimento pessoal. A mim tem sido muito útil, porque mesmo após ter lido o livro, depois de já ter estudado e agora fazendo a composição das anotações, eu sinto que, mesmo depois desses 25, 30 dias, eu ainda terei que estudar, talvez mais uns 50, 60 anos ainda, para conseguir compreender minimamente como se conecta nessa fonte do próprio Criador. E esse é o exercício nosso diário. Não podemos desistir. Temos que avançar, temos que ir à frente, um pouquinho por dia. Tá bom? Desejo a você, hoje com as duas mãos, em luz e amor, que o Espírito de Deus, o Espírito Sagrado do Criador, encha a sua vida do seu próprio amor, da luz suprema, que a vibração de Mãe Maria, nossa Mãe Sagrada, nossa Mãe abençoada, de todas as forças femininas do Sagrado Feminino e de todas as forças masculinas do Sagrado Masculino, possam abençoar a sua vida todos os dias e que seus passos sejam firmes, mas que lhe permitam desviar das intempéries da vida. Eu agradeço e que possamos nos encontrar daqui a pouquinho no próximo vídeo. Forte abraço.